Então vamos lá, né? Hoje a gente dá início aí ao nosso quinto encontro, né? E a proposta de hoje é trabalhar a dinâmica da transferência. Como que eu pensei, né, em organizar o encontro de hoje, né? Eu havia colocado para vocês no grupo, né? Teve um pessoal que entrou no grupo hoje, então vou repetir aqui de uma forma bem breve. A proposta de hoje é que esse encontro seja uma espécie de intersecção entre os nossos próximos dois encontros. Então, na sexta que vem, nós vamos estudar um pouco a interpretação em Freud e Lacan, para no dia 24, né, nós chegarmos na direção do tratamento, né? Então, a ideia é trabalhar como base hoje, né, esse texto de 1912, que é a dinâmica da transferência, para a gente ter condições de começar a fazer algumas articulações clínicas com aquilo que nós já vimos até aqui. Durante o encontro, né, como sempre, fiquem à vontade para colocar questões, né? Às vezes, se vocês escreverem no chat e eu não ver, pode ligar o microfone e me chamar e perguntar, tá? Isso não é uma questão. Para quem está chegando agora, meu nome é o Erickson, eu sou psicanalista de orientação lacaniana, sou psicólogo, coordeno psicanálise.com, né, onde nossas atividades são todas remotas, né, são todas de forma online, e o Instituto Grafos, né, que é aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, que é onde acontecem algumas atividades presenciais. Eu esqueci de falar isso lá no primeiro encontro, eu acho importante eu falar agora, né? A proposta desse grupo, né, que é fazer um percurso pelos fundamentos, né, do método psicanalítico, tem um intuito de... Eu gosto de pensar igual Freud pensava o texto do projeto, né, como se ele fizesse um grande esboço do que ele ia trabalhar, e a partir desse esboço ele consegue aprofundar em cada coisa. Então, a proposta desse grupo é parecida, né? A gente apresenta para vocês um grande esboço, e aí, a partir da questão clínica de cada um, vocês conseguem aprofundar nos estudos que são pertinentes, né, para o momento clínico ou teórico que vocês estejam interessados. Mas muito importante que vocês não levem como verdade absoluta tudo que eu falo aqui, tá? Eu gosto de pensar igual Lacan, que a psicanálise é um método de leitura. Então, tudo que eu apresento para vocês é a forma com que eu leio, né, essas teorias, né, e faço algumas articulações. Então, por isso que sempre quando vocês me enviam perguntas, questões, eu acho que isso enriquece bastante, né, que eu consigo pensar de outra forma e ler as coisas de uma outra maneira. Então, bem, era só isso que eu gostaria de pontuar e vamos lá, dar início. Então, nos 4 primeiros encontros, né, nós tivemos uma proposta mais teórica, né, mais densa, que foi apresentar o texto de 1890, depois o texto sobre as afasias, o projeto para uma psicologia científica e, no encontro passado, o funcionamento do aparelho psíquico, né? Eu diria que essa é uma parte um pouco mais densa, né, mais teórica, mais enxuta, mas é extremamente necessária para que a gente tenha condições de fazer as articulações que eu pretendo, né, fazer junto com vocês até o final deste ciclo. Então, a partir de hoje, a proposta é, durante os encontros, né, fazer uma articulação entre o contexto do texto, na época, né, alguns aportes conceituais, claro que de forma introdutória, para daí a gente começar a pensar a clínica, né, tanto em Freud quanto em Lacan, né? Eu vou trazer para vocês, né, sempre como Freud propõe e a leitura que o Lacan faz disso, né? Então, para quem não tiver tanto conhecimento, né, na psicanálise lacaniana, no ensino de Lacan, eu acho que fica, eu vou falar essa palavra não acreditando nela, mas eu acho que fica um pouco mais palpável. Então, bem, o texto, a dinâmica da transferência. Sempre quando eu pego um texto de Freud para ler, eu gosto muito de pensar, sobretudo, no título do texto, né? Freud, ele era muito feliz, né, ao escolher os títulos, porque mostra a proposta metapsicológica, eu acho, né, do que ele pretende discutir. Então, nesse texto, né, escrito em 1912, Freud já escreve esse texto no momento em que
12 anos depois, então, da apresentação do aparelho psíquico, Freud já havia viajado para os Estados Unidos em 1909, lá na Clark University, já havia apresentado tratamento para as doenças nervosas, então aqui a psicanálise já estava constituída. Então, Freud escreve esse texto, perdão, no momento em que uma psicanálise já constituída e já reconhecida a transferência como um fenômeno central da técnica. Então, em algum momento, Freud acreditava que a transferência poderia ser um obstáculo. Desse texto, Freud já começa a pensar como um fenômeno central. Não quer dizer que ele deixa de achar que a transferência pode ser um obstáculo. Isso vai depender da forma com que se maneja a transferência. Então, daí o nome o título do texto, a dinâmica da transferência. Lembra lá na metapsicologia, quando a gente pensa nas questões tópicas, dinâmica e econômica? Dinâmica tem a ver com esse funcionamento. Então, quando Freud fala da dinâmica da transferência, ele já está nos dizendo que a transferência não é um fenômeno estático, é algo parado, enraizado, mas que a transferência é um processo que se repete, resiste e se reorganiza, que a gente pode ler clinicamente como um processo em que há uma repetição, em que há uma resistência e que, para chegar a uma elaboração, é preciso estar numa relação. Então, para Freud, a transferência é a repetição e o deslocamento na relação com o analisante, entre o analisante e o analista. Muitos desses textos já vai ajudar a gente a ter alguns ganchos para a gente pensar a direção do tratamento, inclusive o início de um processo analítico. Mas é muito interessante ver que na própria definição de transferência já aparece a lógica de repetição. Freud vai usar essa palavra, transferência, pela primeira vez, salvo engano, em 1900, no texto sobre a interpretação dos sonhos, e Freud vai dizer que a transferência nada mais é do que o deslocamento de um saber de um lugar para o outro. Então, se a gente for pensar isso aqui lacanianamente, se o inconsciente é o lugar desse saber, a transferência é esse deslocamento desse saber para um lugar. Qual lugar? O discurso. Então, enquanto Freud vê a transferência como uma matéria-prima, ao mesmo tempo, como matéria-prima, como resistência, como deslocamento, Lacan vai pensar a transferência como um fenômeno do discurso, num primeiro momento. Depois, lá no seminário 11, Lacan vai conceituar a transferência como a atualização da realidade do inconsciente. Então, bem, eu acho que a gente vai conseguir pincelar um pouco disso hoje. Então, nós poderíamos dizer que, para Freud, a transferência ela é simultaneamente uma matéria-prima do tratamento, pelo fato de ser onde o inconsciente se manifesta, onde ele se mostra. Resistência, porque ela insiste na repetição, e protege o sintoma. E uma condição de cura quando se transforma por meio da interpretação e do trabalhar através. Então, veja, quando nós pensamos nessa lógica da resistência, que o Freud vai entender como uma repetição, é essa repetição, que é um repetir, mas sem lembrar, uma repetição de forma inconsciente, que o Freud entende como uma atuação. Então, essa atuação em determinada cena impede que esse conteúdo seja de fato elaborado. Então, é aqui que nós podemos entender a transferência como resistência para o tratamento. E é aqui que nós podemos entender o eixo do imaginário lá no esquema L de Lacan. Então, aqui nós já temos também uma constatação fundamental. Os conteúdos inconscientes não emergem de modo direto. Ou seja, nós não temos acesso ao inconsciente. Nós temos acesso
formações do inconsciente, que inclui a fala, os atos falhos, o xiste, os sonhos e o sintoma. Então, a proposta de hoje é mostrar essa intersecção, especialmente como a gente pensa o sintoma, né? E a tentativa de fazer uma intersecção entre teoria e clínica. Né? E para fazer essa intersecção, eu trouxe um pouco do que o Marco Antônio Coutinho Jorge apresenta nesse livro aqui, que é o Fundamentos de Psicanálise. Né? Eu já havia mostrado eles, se eu não me engano, no encontro passado, no encontro retrasado, mas eu havia sugerido o livro 3, que é a prática analítica. Né? Hoje eu estou trabalhando bastante o livro 2, que é a clínica da fantasia. Então, bem, nesse texto, Freud vai distinguir as modalidades de transferência. Né? Quais seriam as modalidades de transferência? Nós temos transferência positiva, que seria essa em que consiste na transferência, né, ou na vinculação de afetos de confiança, amorosos, e a transferência negativa, onde eu teria uma hostilidade, uma certa desconfiança e agressividade. Para além das duas modalidades, Freud coloca a contra-transferência, que seria do lado do analista. Quando Lacan vai pensar a transferência e ele coloca a transferência como um fenômeno do discurso, o Lacan vai colocar, então, a transferência do lado do analista, não do lado do analisante. Né? Mas nós vamos ter tempo para pensar isso um pouco mais para frente. Então, após Freud distinguir essas modalidades de transferência, ele vai colocar 3 princípios técnicos para esse manejo. O primeiro seria não rejeitar a transferência. Né? Então, a depender de como o paciente nos coloca, né, a gente não pode rejeitar bruscamente isso. Né? Porque eu preciso entender o lugar que ele está me colocando, porque essa transferência tem a ver com essa atualização da realidade do inconsciente. Ou seja, ao transferir, né, essa escolha, repete a escolha de objetos amorosos de outra época. Vejam, Freud vai trabalhar essa lógica de objetos amorosos, né, da escolha desse objeto, numa época em que a pulsão também já estava mais ou menos estabelecida. Então, Freud entende o objeto como uma escolha pulsional. Lembra do encontro passado, quando a gente pensou ali o funcionamento do aparelho psíquico, e aí a gente conceitua a pulsão. Então, os 4 aspectos da pulsão são fonte, alvo, pressão e objeto, né? Não necessariamente nessa ordem. Então, a fonte é sempre somática, ou sempre orgânica, a pressão é sempre constante, o alvo é a satisfação. Satisfação não tem a ver com gostoso, tem a ver com alívio de tensão, essa tensão que está no inconsciente. E o objeto é aquilo através do qual se chega a esse alívio de tensão. Então, quando Freud fala da escolha de objetos amorosos, é uma escolha de algo, de uma situação, de uma pessoa, enfim, que em algum momento possibilitava ou possibilitou que essa tensão fosse escoada do psiquismo. Então, quando em transferência o paciente transfere, Freud entende que ele está repetindo essas escolhas pelos objetos amorosos do passado. Segundo ponto, interpretar a transferência. Aqui a gente poderia dizer quase que a interpretação seria uma forma da gente instrumentalizar a transferência, especialmente pensando a direção do tratamento, né? E aqui a gente vai ter, uma leve diferença entre o que Freud e Lacan entendem como interpretação, que é justamente o tema do nosso próximo encontro. Então, mas primeiro, a interpretação aqui, ela pode ser entendida como instrumento, do ponto de vista freudiano, do ponto de vista lacaniano, como um ato, certo? Um ato analítico. E terceiro, trabalhar através da transferência. Né? Lembra desse terminho alemão, né, que é o que o Freud usa, a elaboração, que é o Durcheinarbeiten, que é um trabalho através de, então, ou seja, o trabalho analítico consiste nesse atravessamento. Eu preciso ter essas lembranças
que remetem ao passado, então por isso um atravessamento, para daí eu mudar o rumo em direção ao futuro. Então aqui eu vou ter essa intersecção, essa conexão entre passado, presente e futuro. Por que que isso é importante? Porque se a gente colocar isso numa tabela, o sintoma, ele sempre aponta para o passado. Por isso que o sintoma ele aparece numa espécie de um impeditivo, né? De algo que trava, que segura. Né? Então, se a vida é um fluxo, né? Um rio que corre, o sintoma seria uma ilha. Né? É esse que te deixa preso ali. Né? É um de novo, só que de velho. Né? Quando o paciente se queixa, nossa, de novo essas, né? De novo isso. Então, às vezes, o conteúdo muda, mas o funcionamento se repete. Então, o atravessamento que nós estamos falando aqui é justamente dessa repetição, portanto, desta resistência, certo? Lacan vai situar essa resistência no registro do imaginário. Nesse texto, nós vamos ter uma virada conceitual. Então, a partir desse momento, a transferência deixa de ser entendida como um obstáculo acidental, como Freud começou a pensar, e passa a ser vista como a estrutura da situação analítica. Aqui eu coloquei esses dois textos porque eu acho interessante a leitura deles, né, de uma forma sequencial. Freud vai trabalhar nesse primeiro texto, que é o que nós estamos usando como base, né? Que é um texto mais curto, técnico, mas ele pensa esse texto para delimitar o papel da transferência. Né? Então, quando a gente lê a dinâmica da transferência, que é esse processo que se repete, que se reorganiza e que insiste, né? Nessa lógica de funcionamento. Freud está pensando como que eu delimito isso na clínica. Já no texto de 1914, que é esse repetir, recordar e elaborar, Freud começa a aprofundar a ideia de que o paciente repete na transferência em vez de recordar. Então, o recordar para Freud é diferente do lembrar. Certo? Então, recordar envolve eu trazer isso para cá, conseguir elaborar, né, para daí eu reorganizar esse fluxo energético. Perdão, e que o analista deve transformar essa repetição em lembrança, o que ele chama de um através de. Trabalhar através de. Por isso, o termo. Né? O dirt é uma preposição que significa através de. Então, é um trabalho através, quase que um atravessamento. Então, a gente poderia dizer que aqui o Freud conceitua a transferência e aqui ele mostra como que se trabalha ou o que acontece num processo analítico. É um texto muito gostoso de ler, né? Dá para a gente fazer vários aportes clínicos. Eu vou trazer alguns trechos dele, um trecho dele, na verdade, né? Para a gente conseguir pensar essa interpretação e fazer essa diferença entre Freud e Lacan no próximo encontro. Então, se tiver algum... Eu acho que eu não coloquei ainda para vocês o material de leitura do próximo encontro, mas eu já sugiro a leitura do Recordar, Repetir e Elaborar de 1914. Então, bem, estamos falando de uma repetição, que essa repetição atua como uma resistência. A gente precisa lembrar do que o Freud está pensando como metapsicologia. É justamente a metapsicologia que diferencia, né, ou seja, que é diferente da psicologia. Enquanto eu tenho a psicologia como uma ciência que vai pensar ou explicar as funções da consciência, do ego, a psicanálise trabalha com o inconsciente. Por isso que a metapsicologia vem nessa tentativa de explicar o funcionamento do inconsciente. Então, por isso que psicanálise é uma coisa, psicologia é outra coisa. Então, na metapsicologia freudiana, nós já vimos que o inconsciente sempre busca descarga. Descarga do quê? Dessa energia, dessa tensão. Então, tudo aquilo que chega até o psiquismo aumenta a tensão da casa e precisa ser descarregada.
Quando eu consigo descarregar essa energia, isso faz uma marca, um registro, que o Freud chama de vivência de satisfação. Essa vivência de satisfação é a criação de um registro. Ou seja, o psiquismo cria uma vivência para dar conta dessa operação. O Lacan vai chamar essa operação de uma operação fantasmática. Enfim, a pulsão, então, ela vai começar a se direcionar a partir do quê? Do objeto capaz de trazer essa mesma satisfação. Mas vejam que as primeiras satisfações elas são de fato ilusórias, pelo fato de que não tem como, né? O psiquismo não tem com que comparar uma experiência com a outra. Então, a primeira é sempre vista como plena. Para além disso, nós temos um outro problema de satisfação que o Freud mostrou lá no texto do projeto, 1895, que é qual? Se o aparelho psíquico conseguir descarregar toda a sua energia, ele não vai ter energia suficiente para buscar outros objetos, inclusive para atender à exigência do movimento pulsional. Então, Freud já trabalha a ideia da pulsão como um estímulo orgânico, né, que traz uma exigência psíquica. Não tem como fugir dessa exigência psíquica até que ela seja atendida. Então, num primeiro momento, funciona-se puramente no princípio de prazer, até que, num segundo momento, começa a operar o princípio de realidade. Que é esse princípio que entende que é preciso reter um pouco dessa tensão, ou seja, suportar um pouco desse mal-estar, para que dessa energia que fica contida, eu tenha forças para alcançar os meus objetivos. É por isso que a gente aguenta 30 dias de trabalho para receber no final do mês. Ou seja, tem uma tensão que você segura, que você suporta, porque o princípio de realidade vai pensar naquilo que não é tão caro para o psiquismo. Então, bem, a pulsão, ela vai escolher esse objeto, mas esse objeto sempre atende de forma parcial. Por quê? Porque eu não vou descarregar plenamente, não vou descarregar toda a energia. Freud vai trabalhar a ideia de que o psiquismo não tem condições de registrar uma satisfação plena. Então, uma satisfação sem limites leva o psiquismo para a alucinação. O Freud vai trabalhar a ideia de diques. Eu preciso ter diques no psiquismo, né, que vão mais ou menos articulando a forma como eu obtenho essa satisfação. Quando que acontece essa instalação de diques? No que o Freud chama de complexo de Édipo. Então, bem, a pulsão vai sempre, então, buscar esse objeto capaz de fornecer essa satisfação e o analista, na transferência, passa a ser o novo alvo. O novo alvo, ou seja, o novo objeto da pulsão, e aí nessa atualização do inconsciente, eu consigo transferir esses conteúdos não resolvidos, né, esses conflitos que têm a ver com outras pessoas, na figura do analista, dado a sua neutralidade. Então, o analista ele funciona como um espelho. Então, por isso que o Lacan vai trabalhar muito essa lógica de um sujeito suposto saber, que é o nome que ele dá, né, no lugar de transferência, e que o Lacan vai trabalhar a lógica do semblante, né? Mas deixa eu explicar isso de outra forma. De que o analista ele não pode encarnar esse lugar. Né? Então, por exemplo, quando o analista está no lugar do sujeito suposto saber, e ele responde uma pergunta, né, com um saber, ele encarna um discurso, e isso para o Lacan seria o discurso do mestre. Ou seja, quando Lacan vai trabalhar os 4 discursos, né, o discurso do mestre, do analista, da histérica, o discurso capitalista, vejam que numa tela que ele monta para o discurso do analista, o analista ocupa um lugar específico, que é o lugar de objeto A. Ou seja, é um lugar de falta e, ao mesmo tempo, de causa de desejo. Falta de no sentido, eu não tenho essas respostas, mas eu também provoco esse desejo de você encontrá-las, né? Via a regra fundamental da psicanálise, que é
associação livre. Então, bem, aí nós chegamos na transferência como resistência. Por que resistência? Porque ao transferir esses conteúdos, o paciente, sem se recordar disso, ele começa a se repetir. Ou seja, o inconsciente é atemporal. Quando eu faço essa atualização, é como se esse conflito estivesse de fato acontecendo agora. Como esse conflito está de fato acontecendo agora, é que eu tenho possibilidade de reorganizá-lo. Em outras palavras, de elaborá-lo. Então, quando a transferência ela atualiza o conflito, ela pode impedir o trabalho analítico se o analista ocupar alguns lugares que o paciente o colocar. Então, por isso que o Freud vai dizer, olha, a gente não pode rejeitar de uma forma muito brusca, mas a gente precisa ir saindo desse lugar aos poucos. O Lacan vai dizer, olha, nesse sujeito suposto saber, uma hora o que precisa cair é essa ilusão, ou esse imaginário, de que o saber está conosco. Então, bem, é por meio dessa resistência que o inconsciente se torna acessível. Dentro da palavra repetição, se a gente tirar o re, fica uma petição. Então, a repetição é a atualização pulsional. Ou melhor, a repetição é a tradução da pulsão na clínica. Então, quando se repete, tem algo que pede. Então, essa repetição é uma petição, um pedido para essa satisfação que não vai ser atendida. Qual satisfação? Essa satisfação absoluta, né? É isso que o psiquismo busca, por esse primeiro momento pleno. Então, bem, agora a gente pode começar a articular clínica e aí a gente chama o Lacan para conversa. Como vocês estão quietinhos, eu vou seguir, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês ligam o microfone e me interrompem. Então, na experiência clínica, nós não temos acesso direto nem ao inconsciente e nem à pulsão. Nesse livro aqui, no capítulo no capítulo 3, tá na página 76, Sintoma e Fantasia, o Marco Antônio vai desenvolver um trabalho pensando os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é o que o Lacan apresenta lá no Seminário 11. A saber, inconsciente, pulsão, transferência e repetição. Então, o Marco Antônio vai pegar esses conceitos, né, e vai colocar isso em níveis. Do que seria um nível teórico, do que seria um nível clínico, para daí pensar uma intersecção entre eles. Né? E nessa intersecção, o Marco Antônio vai trazer o real e o sintoma. Então, vejam. Entre o inconsciente e o real, né, nós temos a intersecção, perdão, entre o inconsciente e a pulsão, nós temos, na intersecção entre eles, o real, sendo o inconsciente como um lugar do significante e da repetição, e o real como ponto de intersecção entre os dois. O real, como sabemos, é esse impossível de simbolizar. Mesmo sendo impossível de simbolizar, ele não cessa de se inscrever. Então, ou seja, eu não posso representar o real, mas ele continua tentando se inscrever. Lembra lá do aparelho psíquico? Primeiro inscreve, depois transcreve, para daí traduzir. O real não passa para a transcrição, mas ele continua inscrevendo, né? Onde? No corpo. A pulsão, nós vamos ter ela como o motor. O motor do psiquismo, o motor do inconsciente, e especialmente aquela que tenta dar conta da atenção que o inconsciente recebe vindo do real, procurando um objeto para aplacar isso. Ou seja, então o real aqui a gente também pode encontrar com esse lugar da falta, com isso que não vai ser representado. Quando a gente pensa os 3 registros em Lacan, real, simbólico e imaginário, a partir do momento que eu apreendo o real, ele deixa de ser real. Porque se ele foi apreendido, eu estou falando dele de um ponto de vista imaginário.
Ou seja, o real continua sendo isso que está para fora, né? Esse é impossível de ser representado. Assim, na clínica, nós vamos ter acesso somente pelas formas que o sujeito se apresenta. Então, veja, eu tenho uma atualização do inconsciente, então eu tenho acesso ao inconsciente pela transferência, eu tenho acesso à pulsão pela repetição. O sintoma também continua nessa intersecção entre inconsciente e pulsão, entre transferência e repetição. Então, a transferência é a atualização da realidade do inconsciente e a repetição é a atualização da pulsão. Ou seja, a pulsão vê agora, né, uma oportunidade para alcançar uma satisfação que não fora possível em um momento anterior. Então, essa insistência em certos modos de gozo, que seria certos modos de satisfação pulsional, é o que nós entendemos como repetição. E aí o sintoma, como ele está nessa intersecção entre inconsciente e pulsão, o sintoma é, ao mesmo tempo, significante, ou seja, é uma fala do inconsciente, e gozo, porque ele é uma satisfação pulsional. Então, se eu já sabemos que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, o sintoma possui uma estrutura metafórica. Então, a estrutura metafórica é essa que diz algo querendo dizer outra. Né? Então, sempre quando Lacan usa essa palavra metáfora, né, vamos lembrar lá da linguística. O que é uma metáfora? É uma relação entre dois significantes que tem como efeito a produção de um sentido. Então, o sintoma ele está metaforizado, dado o funcionamento do inconsciente. Então, por isso que eu consigo vê-lo quando o paciente está em transferência, e essa repetição é a forma que o inconsciente, a pulsão, melhor dizendo, encontrou para tentar satisfazer. Certo? Entre esses dois níveis, que seria, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos um nível teórico, certo? Inconsciente, pulsão. Então, do ponto de vista da teoria, são os polos principais da teoria. E aqui eu tenho um ponto de vista clínico, transferência e repetição. Então, primeiro nível, teoria. Segundo nível, clínica. Marco Antônio vai pensar numa intersecção entre esses dois níveis, que é onde ele vai colocar a fantasia. Então, a repetição, ela evidencia essa insistência da pulsão, uma insistência constante, que não para, né, de uma busca por uma satisfação absoluta que jamais vai ser atendida. Então, para dar conta disso, né, a fantasia aparece. Então, a fantasia é uma das formas privilegiadas de lidar com essa exigência pulsional. Por quê? Porque pela fantasia eu consigo adiar o prazer. Eu posso ler esse adiamento do prazer, esse adiamento da descarga, como lidar com a falta. Né? O Lacan vai formular, né, uma tema para a fantasia, que é sujeito barrado, pulsão de A. Então, o sujeito barrado por quê? Porque ele é dividido pelo significante, um significante primordial. Então, qual que é o significante primordial? É esse significante que inscreve o sujeito no campo da linguagem. Ao mesmo tempo que ele inscreve o sujeito no campo da linguagem, ele não é suficiente para representar e nem para dizer quem o sujeito é. Né? Então, por isso, ao mesmo tempo que ele é causa, ele é falta. Então, é um significante também faltoso, especialmente no campo do outro. Então, ou seja, o sujeito barrado é dividido pelo significante, ou seja, o sujeito do inconsciente, portanto, efeito da linguagem. Então, se nós temos o inconsciente estruturado como linguagem, o sujeito, para Lacan, é efeito da linguagem. O objeto A
né? O objeto A é esse resto, né? Esse resto de gozo, ou seja, esse resto de um modo de satisfação pulsional resultante da operação de castração. Castração é o nome que se dá para aquilo que representa a falta. Então, veja, quando nós pensamos... Deixa eu voltar aqui. Vamos, computador, me acompanha, querido. Isso. Quando nós pensamos na inscrição do sujeito, tem algo que não pode ser inscrito. Então, dessa operação, fica um resto. Esse resto, o Lacan vai dar o nome de objeto A. Então, veja, ao mesmo tempo que esse objeto A ele funciona como uma falta daquilo que não pode ser representado, ele é causa de desejo. E aí essa pulsão, né, que o Lacan vai entender como laço ou articulação, ele vai chamar de diamante. Diamante por quê? É um laço entre o sujeito e esse objeto que seria capaz de satisfazê-lo de uma forma absoluta. E a gente sabe que isso não seria possível. É essa montagem que o Lacan vai chamar de fantasmática. Então, ao mesmo tempo que esse matema seria da fantasia, aqui nós situamos o matema do fantasma. Então, veja, o matema do fantasma, ou da fantasia, é esse matema que estrutura o quê? A relação com o sujeito diante da sua falta. Por isso que o Lacan diz que uma de várias coisas que o Freud, do ensino que o Freud deixou, que a gente não pode descartar, uma delas é a metapsicologia e a outra é o complexo de Édipo. Então, por isso que quando o Lacan retoma o complexo de Édipo, pensando nos 3 tempos do Édipo, o primeiro tempo do Édipo, que é o estágio do espelho, o Lacan vai focar na alienação. Por quê? Para ver como o sujeito se inscreve na linguagem e qual que é a função do ego, a função do eu. Então, aqui o Lacan vai introduzir, pelo estágio do espelho, a tópica do imaginário. Por quê? Para separar o forfel que estava acontecendo na época de Lacan. Em 1950, estava muito em voga o que era conhecido como a psicologia do ego. O Lacan vai dizer que, olha, uma análise do ego não é trabalho da psicanálise. O cara não trabalha com ego, trabalha com inconsciente. O Lacan vai dizer que os pós-freudianos começaram a ler Freud às avessas, e o Lacan começa a ficar muito preocupado com essa transmissão imaginária do conceito. Então, para o Lacan possibilitar uma transmissão simbólica dos conceitos, simbólica, portanto, estrutural, o objeto, enquanto estrutura para a psicanálise, é aquilo que representa a falta. Então, sendo o objeto aquilo que representa a falta, qualquer coisa pode ocupar esse lugar. E eu tenho um nome para o objeto que representa o desejo? Sim, falo. Então, falo é o nome que se dá ao objeto que representa o desejo. Sendo o objeto uma falta, qualquer coisa pode cair no lugar do falo. Então, essa dialética entre falo e castração, Lacan vai dizer que é fundamental para a gente pensar a clínica da neurose. Por que dialética? Porque só existe castração porque existe falo, só existe falo porque existe castração. O Lacan vai chamar e vai dizer que para essa dialética ser possível, ela precisa estar num registro simbólico. Então veja, o registro simbólico é esse que implica o quê? A presença de uma ausência. No registro do imaginário, isso não é possível. Ou está presente, ou está ausente. Mas no simbólico, sim. Ou seja, é preciso que uma ausência esteja inscrita. E é preciso que o psiquismo tenha o quê? Aportes para lidar com a falta. Então, quanto falta ao psiquismo os aportes para lidar com a falta, é isso que o Lacan chama de angústia. Bem, acabei viajando, né, seguindo um outro caminho, mas desculpa, retomando aqui. Então, quando Lacan formula esse matema, é para dizer que há uma estrutura e que a fantasia está estruturada assim. Então, nós podemos entender a fantasia até como uma estrutura de defesa e de sustentação do desejo. Quando, quando nós formos pensar a direção do tratamento, né,
vocês já devem saber, né, que se define a análise como um atravessamento da fantasia. Porque eu preciso atravessar essa sustentação, né, para possibilitar a explicitação do desejo e o encontro do sujeito com a sua diferença absoluta. Qual diferença absoluta? É essa que seria o significante primordial, que foi o que inseriu ele na linguagem. Então, do ponto de vista lacaniano, o inconsciente fala na relação com o analista. Então, o inconsciente, estruturado como uma linguagem, a fala a gente vai entender como discurso e a relação a gente pensa como a transferência. E aí o Lacan vai se preocupar com o lugar que esse cara aqui vai ocupar. Todo o ensino de Lacan tem a ver com a formação do analista e qual o lugar que ele ocupa no discurso. Por isso que quando o Lacan vai apresentar os 4 discursos, e antes disso, quando o Lacan apresenta o modelo óptico, quando o Lacan apresenta o grafo do desejo, enfim, é toda uma tentativa do Lacan de estruturar isso, para mostrar que tem uma estrutura para fugir de uma transmissão imaginária que poderia levar aos psicanalistas a uma psicanálise falsa, né? Como Lacan diz isso em 1958. Bem, então nós podemos localizar a fantasia nessa intersecção desses 2 níveis da seguinte maneira, né? Esse esqueminha aqui está nesse livro do Marco Antônio Coutinho Jorge que eu apresentei para vocês. Então, do ponto de vista da teoria, eu teria o inconsciente e a pulsão, na intersecção dos dois, o real, né? Como operação disso, eu vou ter o objeto A. Para dar conta desse objeto A, eu tenho a fantasia. Então, a fantasia opera num sujeito barrado. Na clínica, o inconsciente vai ser atualizado na transferência, a pulsão na repetição e o sintoma é a intersecção de ambos. Né? Nesse livro que eu indiquei, para quem tiver interesse, eu super indico, o Marco Antônio vai além. Ele usa esse esqueminha aqui, ó, esse diagrama, para pensar o recalque orgânico, o recalque originário, o recalque secundário, para daí organizar as estruturas. Tipo, psicose, perversão e neurose. Então fica aí como indicação, né, para quem quiser pensar as estruturas clínicas a partir deste diagrama. Né? Eu acho que o Marco Antônio Coutinho Jorge é um querido de uma generosidade imensa, né, com esses livros. Então, bem, esse diagrama nos mostra o seguinte, que teoria e clínica são, sim, como o Marco apresenta, níveis distintos. Mas eles também são 2 faces de uma mesma estrutura. Então, o inconsciente se atualiza na transferência, a pulsão se repete, o real se encarna no sintoma e a fantasia é essa que organiza o modo como o sujeito transita entre esses 3 registros. Quais? Inconsciente, pulsão e real. Então, a fantasia é o que organiza a equação desses 3. Então, a fantasia não é uma imaginação, mas uma estrutura de defesa e de sustentação do desejo. Então, se eu tenho o sintoma nessa intersecção, para que eu tenha condições de tratar o sintoma, de entender o sintoma, de ler o sintoma, eu preciso fazer um atravessamento de quem? Da fantasia. É isso aqui que a gente vai pensar, sem ser na próxima sexta, 17, no dia 24, a direção do tratamento. A fantasia, então, é essa estrutura que articula o desejo do sujeito com um modo singular de como ele goza, ou seja, da sua economia pulsional. Modo singular é a única preocupação da psicanálise. Quando Lacan escreve a Psicanálise Verdadeira e a Falsa, num texto de 1958, eu acho que é 1958, o Lacan vai dizer que a psicanálise falsa é essa psicanálise que vai para o lado de um autoritarismo ou de um ajustamento, de uma adequação social.
O intuito da psicanálise, né, a psicanálise verdadeira, é essa que segue o que o Lacan chama de rastro do desejo. Então, é seguindo o rastro do desejo que eu faço esse atravessamento da fantasia. Para o Lacan, sendo a fantasia essa estrutura que articula, ela tem um modo singular. É isso que importa na clínica. Então, do ponto de vista psicanalítico, a análise não visa adaptar o sujeito à sociedade, mas sim tornar a sociedade mais porosa para o sujeito. Então, entre a ponte teoria e clínica, nós podemos situar, perdão, a fantasia como uma ponte entre teoria e clínica, porque, do ponto de vista teórico, a fantasia é essa que expressa a relação entre o sujeito e o real da pulsão. E, do ponto de vista clínico, é a fantasia que organiza a repetição e o modo de aparecimento do sintoma. Como eu disse mais cedo para vocês, o Lacan pensa a transferência como um fenômeno do discurso. Se é um fenômeno do discurso e o sujeito um efeito do discurso, o Lacan vai dizer que a transferência, então, pode tentar capturar o analista como um ideal. Se isso ocorrer, o tratamento, então, se transforma em sugestão. Que sendo o analista um ideal a ser seguido, né, então, Lacan, aqui nós estamos pensando num momento em que já é entendido o ego como uma função do imaginário. Né? Então, para o Lacan, o ego tem uma formação sintomática. Sendo isso, o ideal de eu é isso que eu busco me identificar, se identificar com o objeto e ficar preso nessa relação imaginária. Então, ou seja, se a transferência conseguir capturar o analista como ideal, nós estamos próximo de uma prática, de uma prática sugestiva, que é o que o Lacan e o Freud, inclusive, criticam veementemente. Então, é aqui que vai entrar o que o Lacan chama de desejo do analista. Então, o desejo do analista aparece em 1958, que é quando o Lacan faz o quê? Uma torção na transferência. Porque é o desejo do analista que impede que o analista ocupe o lugar de ideal e sustentando, em vez disso, o campo da falta que faz o desejo operar. Muito importante a gente não confundir desejo do analista com desejo de ser analista. Coisas muito diferentes, muito distintas. Então, se a gente puder pensar em algumas fórmulas finais, nós temos a transferência para Freud supõe um saber no grande outro, portanto, no analista, sabendo que quando Lacan pensa o discurso do analista, o analista ocupa o lugar do grande outro. O desejo do analista é o que faz cair essa suposição. Por isso que o desejo do analista nos impede de ocupar o lugar do mestre. Né? Então, quando eu faço cair essa suposição, eu conduzo o sujeito ao ponto onde o saber falta. Onde o saber falta, lá naquela intersecção entre inconsciente e pulsão. Essa é a passagem do amor ao saber e do saber ao real do desejo. Então, a transferência, ela se instrumentaliza por meio de um recurso que nós conhecemos como interpretação. E agora a gente precisa ver como Lacan faz a leitura dele de interpretação e como Freud faz. Nem toda interpretação é um ato analítico, mas o ato analítico sempre se realiza na forma de uma interpretação. Então é isso que nós vamos ver na próxima sexta. Então, semana que vem, dia 17, interpretação em Freud e Lacan, e depois no dia 24, a direção do tratamento. E agora temos um tempinho para a gente conversar, para mim saber se isso que eu trouxe para vocês faz sentido, não faz. Ou vocês ficaram tão quietinhos, eu não sei se eu estou falando grego. E aí? Ah, não tá grego, mas também não tá fácil, assim, a gente vai remexendo em Não outra. está grego, mas também não está português, né?
É, Tá um portunhol. daqui eu vou remexendo em algumas coisas, quero rever umas anotações que eu tenho de alguns anos. Rever a psicanálise é dar um F5, né? Assim, dar uma reeditada, né? O tempo todo, né? Por isso que é um negócio difícil, né? Então, assim, a gente sabe, né? Quando você pega um texto, né, da psicanálise que você já leu, fala assim, vou reler esse texto, né? Parece estar lendo pela primeira vez. E aí você olha, tem a tua letra, tem as tuas anotações, mas você não faz ideia de quando você escreveu isso. Né? Por quê? Porque o inconsciente se atualiza, né? Então, veja, eu gosto muito, 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 né, do início do seminário um, quando o Lacan fala, né, para todo mundo que o que ele pede ali é que cada um dê o seu máximo. E o que é dar o seu máximo? O Lacan pede que as pessoas vão até seus seminários, depois de ter lido os textos de Freud, que o Lacan está fazendo, esse retorno a Freud, e tragam uma questão. Mas essa questão é uma questão que tem a ver com a clínica de cada um. Então, por exemplo, qual a sua questão clínica que você quer descobrir na teoria? Então, é isso que orienta os nossos estudos. Sempre quando alguém perguntar, mas por onde começar a ler Lacan? Eu falo assim, eu não tenho ideia, né? O que você quer saber? Né? O que te toca? Porque daí se orienta. Né? Eu gosto de fazer uma leitura cronológica para acompanhar uma linha de raciocínio. Então você fala assim, o seminário mais importante é o seminário 11, porque foi o que Lacan viu escrito. Tá, mas o seminário 11 é 1964. Assim, Lacan já caminhou bastante. Né? Então, se eu não saber quais eram as questões do Lacan, né, fica difícil entender a proposta do ensino dele. Esse percurso desse ano todo, quando batendo agora nesses encontros de sexta-feira, esses encontros do Fundamentos, parece que a salada agora tem um nome, né? Porque já sei do que eu estou comendo a salada. Porque quando você fala, né, da busca da teoria numa resposta clínica, enquanto você estava falando, eu dei umas viajadas em alguns momentos, eu não prestei atenção, porque eu voltei a alguns casos clínicos eu já tinha essas informações que você está passando agora numa outra atualização inconsciente, né? Então é bastante curioso, dá uma convocação diferente para o analista. Rever, esse processo da gente rever, da gente estar o ano todo, vai atualizando sempre uma sensação de ignorância, sempre se repete. Né? A gente faz, eu consigo fazer conjecturas, fazer as associações. Nossa, lembro de tal aula que eu vi, mas quando sai isso e vem pro concreto, né? Não vou falar pro real, mas pro concreto da clínica, fica gostoso, não dá vontade de falar nada. Não sei nem do que eu estou falando até agora. Muito bom. Eu concordo com você. Porque fica gostoso. Por mais que a gente não consegue explicar, né, que gostoso que é esse. Pode falar, Adriana. Opa, falei. Ai, Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa noite, né? É, eu estava pensando aqui a questão desse matema da fantasia, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a Andrea falou algo, aí eu também fui por aí, sabe? Estava falando, aí a gente começa a pensar nos casos clínicos, do que vem, né? Daí a gente lembra. E assim, eu acho que eu falei alguma coisa assim dessa semana, o quanto a gente recebe o sujeito dividido, né? Barrado em algo ali. E aí, quando eu penso nessa coisa do Matemo, que ele vem também com as fantasias dele, né? Uma coisa, né? Ele vem muito fantasioso, não sei, carregado, né? Do imaginário e ali. E aí a questão do objeto, sempre penso assim, né? Que é esse resto, né, que ele traz? Aí eu achei muito legal o que você falou, Edson, porque você falou que eu
acho que nesse livro da fantasia, os livros do Marco Antônio são ótimos, né? Esses 4 são excelentes. Mas assim, esse resto, né? É interessante a gente pensar, né? Porque os restos que ele tem, tá lá naquela articulação, né? Naquele negocinho ali, e aí dá para a gente pensar, bom, no papel do analista ali, né? Desvendar tudo isso, então aí eu penso, tal do desejo, né? O desejo de ser e o desejo do analista, né? Eu acho que tem uma articulação interessante aí de pensar, né? Eu acho que quando eu vejo essa coisa do tema da fantasia, me provoca muita coisa. Então, assim, seria interessante a gente poder colocar, eu não sei fazer isso, nem sei se é possível, colocar os casos aí nesse tema, né? O sujeito chega e fantasia isso, sabe? Articular. É a mesma coisa que colocar analisando dentro dessa articulação que você apresentou aí, né? Do inconsciente, do coisa. E é interessante pensar nisso. Eu estava pensando em tudo isso. Falei também demais também. O resto me chama Imagina, muita atenção quando você fala do que é o resto. É, O resto o que é resto para o analista, e se o eu, analisante acho- eu perceber o acho que que o que é Lacan era muito resto. feliz. Eu acho que o Lacan era muito feliz em algumas palavras. Eu gosto quando ele pensa nessa lógica do resto, e também gosto quando ele diz que o sujeito, ao ser inscrito no campo da linguagem, né, ele fica impregnado por uma sujeira. sim, Né? E essa sujeira, né, então, ou seja, se é sujo, não se trata de se eliminar a sujeira do sujeito. Então, o trabalho envolve a gente pensar, então se é uma lama, então vamos, né, vamos colocar a mão na lama, vamos ver isso de um outro ponto, né? tem a Quando ver você também falou, com né, eu isso, lembrei do né? nosso encontro de terça-feira, lá no Formações Analistas. É, foi muito bom, é. Quando a gente pensou essa diferença, né, entre o desejo do analista e o desejo de ser psicanalista. Né? Porque o desejo de ser psicanalista, você pensa, tá, quem é o psicanalista? Então, aí você tem um semblante, um ideal de quem é esse ser, essa pessoa é uma pessoa amável, ríspida. Então, aí você precisa encarnar isso. Né? Diferente de um desejo do analista, que é esse desejo que não é puro. Né? É um desejo que é lapidado, segundo Lacan, de uma análise que é levada a seu termo. Então, ou seja, o desejo analista aparece só depois desse atravessamento de cada um, né, até chegar à sua falta fundamental, né, ao seu é isso. Né? E eu acho que dá para a gente pensar. Eu costumo, às vezes, eu faço bastante esquemas, né, vocês já perceberam. Mas quando eu dou dando supervisão de caso clínico, né, depois eu coloco uns esquemas, né, até para organizar. Né? Mas depois, né? Porque assim, na clínica, isso acontece junto, né? Então, assim, o real simbólico imaginário está ali amarrado, enodado, né? Tem um livro que o Lacan fala disso, tá aqui que eu estava lendo esses dias, que é A Terceira, né? A Teoria da La Língua. É um livro maravilhoso, que o Lacan vai pensar isso através do som, né? Nossa, eu sou muito suspeito de falar É, de talvez quando Lacan. a gente pensa assim, qual que é o desejo do analista? Que haja análise. Sei, mas até aí tem um caminho aí, né? É por isso que me vem toda essa questão dos matemas, né? Me parece que isso é suficiente, mas tem algo aí, né? Então, porque esse desejo tem a ver com essa experiência subjetiva, né? E aí, quando você alcança esse estatuto, né, vamos dizer assim, né, há também esse esquecimento do que o funda, né? Então, veja, quando você chega, agora eu sou analista, né? Você se autorizou como analista, né? Em geral, você se esquece em que momento que você se autorizou isso na clínica. Qual foi o ato que te autorizou a se autorizar a ser analista? Então, por isso, daqui essa grande questão aí entre graduação de psicanálise e tudo mais, né? E nisso eu tô, assim, coladinho com a opinião do Christian. O analista, né, sendo esse atravessamento, essa experiência de descer-se
do lugar do objeto, para daí você, de fato, lapidar esse desejo, que é o desejo do analista, que o Lacan vai dizer que tem valor quando é uma escolha forçada, né? Não é algo que a gente aprende teoricamente. Que é isso que o Marco Antônio também está dizendo aqui de uma outra forma. Então, ou seja, a teoria está de um lado, a clínica está do outro. Mas elas são fáceis de uma mesma estrutura. Então, se eu quiser dar conta da teoria, eu preciso levar a minha análise a cabo. Levá-la a termo. Aí eu sustento. Né? Eu tive uma aula com uma professora muitos anos atrás, chama a Alessandra Maestrelli. E ela disse uma frase que eu fico remoendo essa frase até hoje, que ela disse que a psicanálise me sustenta porque eu a sustento. Então, a partir do momento que você sustentar a psicanálise, ela te sustentará. Né? Isso tem a ver com levar a análise, né, a seu termo. Né? Levar a formação a seu termo, que é a formação permanente e tudo mais. Esse ano, né, vocês comentando, né, a gente mudou algumas coisas, né, não teve a segunda turma do curso A Clínica Contemporânea, que vai vir para o ano que vem. Um curso maior, né, talvez tipo um curso de 9 meses. Então, para o ano que vem vai ter a Clínica Contemporânea, vamos ter um curso específico sobre grafos, matemas e esquemas, né, no ensino de Lacan, e o percurso da clínica vai ficar com os estilos da clínica, né? Pensando como que o Ferenc pensa, o Lacan pensa, o Winnicott pensa, o Melanie Klein, né? E também vamos ter um grupo de estudo sobre o Seminário 15. Né? O Seminário 15, que é o ato analítico, né? A proposta é fazer a leitura do Seminário 15 e ir ancorando ele com as leituras acessórias. Né? Então, quais textos, quais leituras eu precisava ter, sim, para me conseguir dar conta de tal capítulo do Seminário 15, né? Que é o seminário que fala propriamente do ato analítico. Mas, enfim, se é para o ano que vem, estamos em 2025. Thalita, pode falar. Oi, boa noite. Boa Eu noite. fiquei com uma dúvida. Esse lugar de suposto saber na transferência se dá pelo semblante? E aí esse semblante também se atualiza? Do mesmo jeito que esse suposto saber cai, o semblante também cai? Seria isso? Mais ou menos, né? Ele não se dá pelo semblante, né? Ele se dá justamente por essa atualização do inconsciente. Então, se o saber está no inconsciente, quando eu tenho essa atualização, né, eu tenho a transferência desse saber. Então, na transferência desse saber, o analista estando nessa posição neutra, né, eu consigo. É como se o analista estivesse no lugar de um receptáculo, né? Então, eu consigo colocar as minhas coisas, mas é um espelho. Então, quando eu falo, isso volta para mim. Então, o que o analista fala, né, não é dele. Por isso que o ato analítico não é um fazer, é uma autorização. Né? Então, eu autorizo o sujeito. Aí pensa essa autorização no que nós entendemos como corte. Qual que é o intuito do corte? É eu eliminar do discurso qualquer censura ou resistência que impede essa palavra de circular. Isso que é um corte analítico. Né? E aí, o semblante, o Lacan vai dizer disso, eu acho que é no Avesso da Psicanálise. Tem um seminário 18, acho que é de um saber que não fosse semblante, é uma coisa assim, né? Mas aí a gente vai pensar esse semblante mais no campo do imaginário, né? Pensando a cena, né? As cenas que se ocupam. Então, ou seja, colocando esse sujeito suposto saber, para o paciente, esse analista pode ocupar qualquer lugar a depender da sua questão, né? Então, cabe ao analista conseguir fazer esse manejo, a ponto de permitir que a análise caminhe. Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais sobre isso, posso até falar sobre o semblante para você, no próximo encontro, que é justamente sobre a interpretação, né? Então, quando Lacan pensa a interpretação, é muito diferente da forma com que Freud pensa. Né? Então, já posso, assim, adiantar para vocês. Freud coloca que a interpretação seria revelar o inconsciente para o consciente. Fazer uma tradução. Lacan vai dizer que nós não temos que revelar nada ao paciente. A interpretação para o Lacan tem a ver com colocar o inconsciente em movimento. E aí ele recupera a máxima de Freud.
que é o quê? Uma acusação errada não agride o alvo. Então, se eu fizer uma interpretação que não tem nada a ver, você não vai se sentir ofendido. Mas agora, se essa interpretação for certeira, ela pega no seu alvo, que é justamente a resistência. Então, o Lacan vai pensar esse movimento do inconsciente, porque é movendo o inconsciente que eu sustento a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. Então, toda a interpretação, eu sei se ela é válida ou não, a partir do momento que eu consigo identificar se ela aprofunda ou não a análise. Então, se ela colocou o inconsciente para movimentar, colocou o analisante para trabalhar, né? Então essa interpretação foi ok. Né? Ontem, eu não sei se eu vou lembrar exato, ontem a gente teve um encontro com o Antônio Quiné, e o Antônio falou algo de uma citação, né? Quando ele situou a interpretação nessa citação. Então, veja, quando o paciente está falando, né? Esse é o texto dele, certo? E eu vou devolver algo que ele falou, é como se eu fizesse uma citação. Na forma que eu faço essa citação, a depender da onde eu coloco a ênfase, eu preciso botar ele para trabalhar no sentido. O exemplo que o Antônio que me deu ontem era em relação ao... Ele falou a seguinte frase: o paciente diria que o mundo é um palco, então eu pego essa citação, que não é minha, é dele, por isso que é uma citação, e devolvo para ele. Mesmo eu dizendo, as palavras são dele. Mas no meu dizer, eu consigo colocar diferentes entonações. Por isso que a gente pode entender como uma encenação. Porque aí eu digo para ele: o mundo é um palco? Ou o mundo é um palco? Ou o mundo é um palco? A citação é dele, as palavras são dele, né? Mas o corte analítico, né? Ou seja, o ato analítico, a interpretação, tá? De você fazer uma pontuação, que dá uma ênfase. Quem vai ter que trabalhar com isso é ele. Se ele vai negar, se ele vai reclamar, vai dizer que tem nada aí, é ele. Então, até semana que vem você vai pensar nisso daí. Então, ou seja, botar o inconsciente em movimento é o que permite essa associação livre. Né? Por isso que o desejo do analista, a gente não pede que o paciente seja nada. Que ele seja legal, que ele seja sincero, que ele seja verdadeiro. A única coisa que se pede no desejo do analista é que fale o que vier à cabeça. Então, por isso que a resistência, sendo um fenômeno da transferência, para o Lacan, a resistência está do lado do analista. Você que não ouviu alguma coisa, né? Você está repetindo alguma coisa, tem algo que você não está ouvindo. Que ele está ali se atualizando. O inconsciente está se atualizando na, na, na transferência, né? E essa repetição está ali. Então, você está repetindo, tem uma coisa que você não está ouvindo. E aí dá estudo, dá análise, né? Então, assim, o Lacan, ele causou muito incômodo, né? Muitos psicanalistas, né? Tanto na sua época, e ainda assim ele causa. Mas eu acho que é um incômodo necessário, né? O Christian colocou uma carta aberta, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele situou, peraí que tá facinho, ele situou um trecho de um texto de Freud, que diz assim: há muito reconheci que suscitar contradição e despertar a amargura é o destino da psicanálise. E eu acho isso de uma riqueza tão grande, porque suscitar a contradição e o amargura é justamente quando a gente atravessa o imaginário. Porque o imaginário é esse lugar pleno, total, ilusório. Né? Quando você chega na falta, não é isso tudo, não. A Cara colocou aqui no chat, lembrei da aula do Alain, que dizia em algum momento que o analista edita o discurso. Sim, sim. Tem um curso que está acontecendo também, que é o Clínica Diagnóstica e Estrutura, em Lacan, está sendo ministrado por um psicanalista, né, que é o Alan Martins Moore.
O Alan é lá de Curitiba, um querido, super indico para vocês. Ele tem um livro que ele organizou junto com a Rosa Marini, que é sobre o luto, o luto e a morte, né, na infância e adolescência. E aí tem uma parte que ele fala disso, né? Então, Lacan pensa a psicanálise como um método de leitura. Se nós estamos fazendo uma leitura deste texto, o trabalho do analista seria um trabalho de um editor. Eu edito o discurso. Então, o que que um editor faz? Ele muda uma vírgula de lugar, muda um ponto, e aí faz o que o Lacan pensa como retroação. Cada vez que eu pontuo a frase, eu coloco de volta o analisante no começo. Por quê? Só é possível entender uma frase quando ela termine, né? Por isso que a gente precisa pontuar alguma coisa para a pessoa conseguir ouvir, se ouvir, né? O que que ela está dizendo. Obrigado pelo comentário, Carmen. Bem lembrado. É isso? Bom, Sextou então agora? muito. Oi? Sextou agora? Testou agora vocês estão liberados, tá? Não para quem vai atender, trabalhar agora. Vocês não, vocês esperam um pouquinho, tá? Mas para quem já atendeu, pode cestar. Obrigado aí pela companhia, pelas perguntas, pelas provocações. A gente se encontra na semana que vem para a gente pensar aí a interpretação, tanto no tio Freud quanto no tio Lacan. Certo? Certo. A Mila colocou uma pergunta, a interpretação então é do momento de terceiro lugar. Pode ser que sim, hein, Mila? Vou deixar você fervendo na cabeça até semana que vem. Boa semana, bom fim de semana para vocês. Tchau, Tchau, boa tchau, pessoal. noite, bom fim de semana.